Salve, salve, terceiros anos, bom dia. Aqui professor Rafael, do AGU Magalhães, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a conquista do ambiente terrestre por parte das plantas, né? Vamos entender qual a diversidade de plantas que existe hoje e como elas conseguiram se fixar no continente. Em primeiro lugar, a gente pode considerar que as plantas terrestres atuais podem ser também chamadas de embriófitas, tá? Porque elas, para que tudo fosse possível, um ancestral dessas plantas, que era uma alga, né, apresentou o embrião. Isso fez toda a diferença. Então, nós temos aqui, da esquerda para a direita, as briófitas, que são plantas muito simples, são plantas que não possuem nem flores, nem frutos, nem vasos condutores de seiva, e nem semente, tá? São plantas muito simples, vocês vão notar que ela não tem nem mesmo raiz ou folha verdadeira, tá? São estruturas bem simples. Elas vivem principalmente em regiões mais úmidas, ok? Mas já são consideradas plantas terrestres. Aqui, em segundo lugar, nós temos as samambaias helicófitas, que, por uma questão didática, por favor, considerem o nome pteridófitas, certo? Pteridófitas. Que são plantas que já apresentam uma importante conquista, uma importante estrutura, que são os vasos condutores de seiva. Como se fossem nossas artérias e veias, só que ao invés de levar sangue, levam seiva. Isso permitiu que as plantas adquirissem um tamanho maior, né, que elas se fixassem em substratos um pouco mais independentes de umidade. Na época do Carbonífero, por exemplo, há muito tempo atrás, essas plantas aqui, as pteridófitas, que tem como principal exemplo as samambaias, elas dominavam as paisagens do planeta, tá? Não existiam plantas com flores nem nada nesse tempo. E foi muito importante, tá? Essa estrutura, né? Os vasos condutores de seiva. Em terceiro lugar, nós temos aqui as chamadas gimnospermas, que são plantas que possuem vasos condutores de seiva, né? Assim como as samambaias do grupo das pteridófitas que eu acabei de falar. Mas a grande novidade é que elas possuem sementes, certo? A semente foi um grande evento evolutivo na história das plantas, porque a semente é basicamente uma estrutura que tem em seu interior um embrião, que lá está protegido, isolado. Além disso, dentro da semente contém estrutura, substâncias de reserva, como o amido, né, substância energética, para que no momento certo a planta possa, a semente possa germinar, dando origem a uma nova planta adulta. Além disso, tem várias outras substâncias de defesa, inclusive, e a própria estrutura geral da semente protege esse embrião. Tá? Uma outra coisa a falar sobre as sementes é que muitas dessas sementes possuem o chamado estado de dormência. É um estado em que a semente não germina, a não ser que você a coloque ou ela encontre um ambiente propício a isso, né? Um solo fértil, um solo úmido, aerado, talvez seja o local ideal para uma semente. Então, ela germinaria nessas condições. Se não tivesse essas condições, ela estaria ali
protegida por vários e vários anos. Então, foi muito importante o advento da semente aqui nas gimnospermas. A título de curiosidade, gimno significa nua, espermas significa semente. Sementes nuas, porque não estão envolvidas por um fruto, né? Não existem frutos nem flores ainda. E por fim, nós temos aqui, à direita, o grupo das angiospermas. Angio significa urna, vaso. Espermas significa semente. Ou seja, a semente está guardada dentro de uma urna. Que urna seria essa? Justamente o fruto, tá? Então, as angiospermas são plantas que produzem frutos. Os frutos são, então, estruturas que guardam as sementes, que protegem as sementes e que também possuem a importante função, em muitos casos, de permitir a dispersão dessas sementes, ou seja, que elas possam ser levadas para locais distantes da planta mãe, para que assim não haja concorrência entre a plântula que está nascendo e a planta mãe. Então, os frutos foram muito importantes nesse sentido. Muitos animais se alimentam de frutos, fazendo assim um favor à planta, levando esse fruto para regiões distantes, e essa semente, ou ela é simplesmente jogada no ambiente diretamente, ou sai através das fezes, né, dos animais, e assim também chega ao ambiente. É importante, inclusive, ressaltar que algumas sementes necessitam passar pelo trato digestivo de certos animais para que haja a quebra da dormência que eu falei anteriormente, tá? É também aqui no grupo das angiospermas que nós temos o advento das flores, também fundamental para a conquista definitiva do ambiente terrestre por parte das plantas. Sobretudo pelo fato de que as flores, elas abrem a possibilidade de aumentar a eficiência da fecundação. No caso, o pólen das flores contém em seu interior o gameta masculino, que é levado para próximo do gameta feminino. Isso é feito muitas vezes com o auxílio de animais, como os polinizadores já tão conhecidos, quanto a abelha, beija-flores e outros pássaros, besouros, certo? Então, as flores foram muito importantes para conseguir aumentar o sucesso reprodutivo das angiospermas. É importante ainda ressaltar que as flores usam as estratégias mais variadas, tá? Desde a produção de néctar, que é uma substância açucarada, carboidratos energéticos, quanto a produção de odores, né? De cheiros que acabam trazendo certos polinizadores. Esse cheiro pode ser um cheiro doce, né? Cheiro de rosa, por exemplo. Mas algumas plantas, inclusive, têm a produção de odores, cheiro de carne podre, tá? O que, em tese, atrairia moscas, por exemplo, e outros animais. Cabe ainda ressaltar que nem todas as flores utilizam esses recursos, né? De polinização animal. Algumas flores utilizam o próprio vento ou a água, certo? Coisa que nós vamos ver de forma mais aprofundada posteriormente. Então, nós temos essa imagem toda que está aqui, demonstrando que todas as plantas partiram de um mesmo ramo da árvore da vida, tá? Então, isso aqui é um cladograma que mostra também a sequência em que surgiram essas plantas. Logicamente, as plantas que surgiram primeiro provavelmente se assemelhavam mais às briófitas que às angiospermas.
porque essa é a lógica da evolução. As coisas tendem a aparecer de forma mais simples, e posteriormente surgem estruturas mais complexas. E todas essas plantas descendem de um único ancestral em comum que já possuía um embrião, certo? E esse ancestral em comum é uma alga, como nós vamos ver agora. Então, aqui nós temos um cladograma mostrando agora essas algas aqui, tá? Nós temos algas ancestrais, vermelhas. Nós temos as clorófitas e as carófitas, que são as consideradas algas verdes. Acredita-se que um ramo aqui das algas verdes se diversificou entre as carófitas e as embriófitas. Não precisa decorar esses nomes, tá? Isso aqui é só a título de curiosidade, mostrando que a descendência das embriófitas é um nome estranho, esquisito, para se referir simplesmente às plantas terrestres atuais, tá? Elas surgiram desse nozinho aqui, tá? Desse ramo aqui de algas verdes. Como que a gente sabe disso? Vamos ver algumas semelhanças entre as plantas atuais e as algas verdes. Primeiro, nós temos aí genes do cloroplasto que são comuns entre ambos os grupos, tá? Então, trechos de DNA do cloroplasto se assemelham bastante. O cloroplasto, para quem não lembra, é aquela organela celular responsável por fazer a fotossíntese. Também nesses grupos, há a perda das ficobilinas, que são pigmentos anteriormente utilizados para fotossíntese, tá? Então, não existe mais essa ficobilina. Além disso, tanto essas algas verdes quanto as plantas terrestres, elas guardam energia principalmente na forma de amido, grãos de amido. Amido, para quem não lembra, é um carboidrato complexo formado por várias subunidades de glicose, certo? Também possuem células motoras estreladas nos flagelos, certo? E a produção das clorofilas A e B. Então, os tipos de clorofila são os mesmos entre essas algas verdes e as plantas terrestres. Então, aí está, mais uma vez, esse mapa mental aí mostrando como se deu a sequência de eventos para as plantas que surgissem as plantas atuais, né? Algas verdes ancestrais deram origem a briófitas e há algumas plantas que ainda não tinham sementes, tá? Mas já tinham vasos condutores de seiva. Esse grupo aqui, que já tinha vasos condutores de seiva, é um grupo ancestral, não existe mais, mas esse grupo se diversificou através dos processos de especiação, né? Acúmulo de mutações, seleção natural, troca de material genético através do sexo, tudo isso desembocando nas atuais pteridófitas, né? Que tem como seu principal exemplo as samambaias. E aqui deu origem às primeiras plantas vasculares com semente que não eram tão parecidas quanto as atuais. Mas essas ancestrais aqui deram origem às gimnospermas, que eu falei no início, e às angiospermas, tá? Então foi essa sequência de fatos que culminou com a conquista do ambiente terrestre por parte das plantas. Vamos então agora às diversas adaptações morfológicas e fisiológicas que surgiram ao longo da história evolutiva. Então aqui nós temos algas formando os chamados kelps, que são como se fossem florestas aquáticas aí, formadas por algas, né? E aí você tem essa estrutura que lembra como se fosse
um caule do qual saem ramos, mas ainda não é uma planta terrestre, isso aí é uma alga. Podemos destacar que uma das principais estruturas que possibilitaram a conquista do ambiente terrestre foram aquelas que permitiram a obtenção de água. Sabemos que existem plantas aquáticas hoje, né? Mas essas plantas aquáticas meio que fizeram um processo inverso, ok? Conquistaram o ambiente terrestre e acabaram posteriormente se adaptando a ambientes aquáticos. Mas as raízes foram, sem dúvida, estruturas fundamentais para a obtenção de água, certo? Aqui à esquerda nós temos coisas semelhantes a raízes, mas que não são raízes, tá? São rizóides. São simples demais para ser considerados raízes. Já à direita nós temos já estruturas mais próximas, né, de serem raízes. Além disso, a conquista do ambiente terrestre pressupõe estratégias que evitem a perda d'água. Dentre essas estratégias, podemos citar o surgimento da cutícula, tá? Essa cutícula é uma estrutura feita de carboidrato que impede que a água atravesse essa parede. Então, a água fica contida no interior da folha e do tecido vegetal. Além disso, algumas plantas possuem cera. Olha aqui essa imagem à direita. Isso aqui é bem característico de plantas que possuem cera. A gota d'água ela fica meio que sem ser absorvida, né? O contato ele é intermediado pela cera. E aí tem esse fenômeno aqui, que ajuda ainda mais a prevenir a perda d'água. Uma outra adaptação que visou impedir a perda de água, sempre lembrando que esses eventos ocorreram de forma aleatória, né, através dos processos de mutação, seleção natural, uma das adaptações importantes foram justamente o surgimento aqui dos estômatos. Os estômatos são aberturas que permitem, né, a entrada do gás carbônico, afinal de contas, como vocês sabem, as plantas precisam fazer fotossíntese, elas juntam gás carbônico com a água e formam a glicose, então, para isso, elas têm que ter acesso a gás carbônico em grande quantidade. Mas como conseguir aliar isso, né, a obtenção de gás carbônico, com a minimização de perda d'água? Os estômatos são essas aberturas que se abrem e fecham a depender da necessidade. Então, está precisando de gás carbônico, se abre, tá? Infelizmente, naquele momento de abertura, sai um pouco de água, ela perde um pouco de água, mas rapidamente ela se fecha, evitando, assim, a perda prolongada de água, certo? Então, foi uma estratégia também muito bem sucedida, tá? O advento dos estômatos, certo? Também foi importante aqui o aparecimento de substâncias que aumentem a resistência do tecido vegetal, como, por exemplo, a lignina, certo? Nós estamos vendo aqui do lado direito inferior. A lignina, ela está presente aí no tecido vegetal. Eu não vou me adiantar muito nesses tecidos nessa aula, mas a lignina confere essa dureza à madeira, certo? Essa resistência que permite que as plantas estejam fixadas em certos substratos, tá? Que elas não entortem ou que elas permaneçam firmes, né? Que possam crescer em direção à luz solar. E aqui está mostrando o advento dos vasos condutores de seiva, tá? O xilema e o floema, que levam essa seiva
primeiro a seiva bruta, né, que está sendo aí coletada do solo com água, nitrogênio, fósforo e outras substâncias, outros elementos. Então, isso é levado e, posteriormente, essa substância ela é utilizada como matéria-prima para a produção de hormônios, proteínas, e tudo isso volta através da chamada seiva elaborada. Então, como é que essa seiva circula por uma planta que já a possua, né? Ela ocorre através dos vasos condutores de seiva. Então, foi fundamental para permitir esse processo. Pessoal, hoje nós vamos parar por aqui, certo? Na próxima aula nós continuamos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço aí para vocês.